Deus operou, jovem curado de lombalgia, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa a preocupação já começava a tomar conta dos corações. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, e naquele dia, depois de mais uma semana de trabalho pesado na construção civil, senti que algo não estava certo. Uma dor aguda na região lombar, bem na base das costas, começou como um incômodo leve, mas em poucas horas se transformou em uma pontada tão forte que mal conseguia me mover. Cada passo era uma tortura, cada respiração funda parecia rasgar minhas costas por dentro. Não era a primeira vez que sentia dores nas costas, mas dessa vez era diferente. Dessa vez, era como se algo tivesse se rompido dentro de mim. Minha mãe, ao me ver curvado, com o rosto contraído de dor, veio correndo e me ajudou a deitar na cama. Ela colocou as mãos na minha testa e começou a orar em voz baixa, mas firme: Senhor Jesus, olha para o meu filho. Tu sabes o que ele está passando. Dá alívio, dá força, e se for da tua vontade, cura essa dor que está oprimindo ele. Eu fechava os olhos com força, tentando não gemer, mas as lágrimas escorriam sem que eu pudesse evitar. A dor era tão intensa que parecia queimar os nervos. Meu pai, que estava no quintal, entrou ao ouvir minha mãe orando, e ao me ver naquela situação, ajoelhou-se ao lado da cama. Com voz trêmula, ele disse: Meu Deus, tu és o médico dos médicos. Ninguém pode fazer o que tu fazes. Se é para a tua glória, livra o Lucas dessa aflição. Naquela noite não consegui dormir. Cada movimento na cama era uma agonia. Tentei me virar para o lado, mas uma pontada tão forte subiu pelas minhas costas que gritei sem querer. Minha mãe acordou assustada e veio até mim. Filho, vamos orar de novo, ela disse, pegando minha mão. Desta vez a oração foi mais longa. Ela lembrava a Deus das promessas da sua palavra, de como ele nunca desampara os seus. Senhor, tu disseste que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, tu estarias no meio deles. Aqui estamos, pai, mãe e filho, clamando por misericórdia. Eu só conseguia balbuciar: Senhor, tem piedade de mim. A dor era tão forte que cheguei a pensar: será que vou ficar assim para sempre? No domingo de manhã, mal consegui me levantar para ir à reunião. Meu pai me apoiou pelo braço, e minha mãe trouxe uma cadeira para eu me sentar durante o culto, pois ficar em pé ou sentado no banco era insuportável. Quando chegamos à sala de reunião, alguns irmãos notaram minha situação e vieram me cumprimentar com olhares de preocupação. O irmão José, um homem de muita fé, aproximou-se e perguntou: Lucas, o que aconteceu? Contei-lhe em poucas palavras, e ele, sem hesitar, colocou a mão no meu ombro e orou: Pai Celestial, tu vês a dor desse jovem. Tu conheces o seu coração. Se é para o bem dele e para a tua glória, opera a cura agora mesmo. Outros irmãos se juntaram, e em pouco tempo, um pequeno grupo estava intercedendo por mim. Senti as lágrimas escorrendo enquanto eles oravam, e a dor, embora ainda presente, parecia menos opressora naquele momento. Durante a pregação, o irmão que estava conduzindo falou sobre a provação de Jó, de como Deus permite que passemos por aflições, mas nunca nos abandona. Aquelas palavras ecoaram em meu coração. Talvez isso seja uma prova, pensei. Mas até quando, Senhor? A dor voltava em ondas, e eu me pegava apertando os dentes para não gemer alto. Ao final da reunião, o irmão que presidia chamou os enfermos para a oração. Com dificuldade, levantei-me e fui até a frente, apoiado por meu pai. Vários irmãos e irmãs vieram e impuseram as mãos sobre mim, orando com fervor. Uma irmã, com voz cheia de fé, disse: Irmão Lucas, Deus vai te curar. Não é uma dor qualquer, é uma batalha espiritual. Mas Jesus já venceu todas as batalhas por nós. Aquilo me deu um pouco de ânimo, mas a dor ainda estava lá, latejando sem parar. Nos dias seguintes, a situação piorou. Não conseguia mais trabalhar, e ficar deitado era a única posição que aliviava um pouco. Minha mãe ligou para alguns irmãos mais experientes na fé, pedindo que orassem. A irmã Maria, uma senhora de muita oração, veio até minha casa e após ouvir meu relato, disse: Filho, isso não é só físico. Tem algo mais. Vamos jejuar e orar. Ela me pediu que confessasse se havia algo em minha vida que pudesse estar aborrecendo a Deus. Revisei meu coração. Não havia rancor, não havia pecado oculto que eu soubesse. Mas mesmo assim clamei: Senhor, se há algo em mim que te desagrada, revela-me e perdoa-me. A irmã Maria orou comigo por longo tempo, e antes de ir embora, disse: Deus vai te responder. Não desanime. Na quarta-feira, a dor atingiu seu auge. Era como se uma faca estivesse cravada nas minhas costas, e qualquer movimento, até mesmo tossir, era uma tortura. Meu pai, vendo meu sofrimento, sugeriu que fossemos ao médico. Mas algo dentro de mim resistia. Se Deus não quer que eu vá, não devo ir, pensei.
Porém, a dor era tão insuportável que acabei concordando. No consultório, o médico examinou-me, pediu alguns exames e disse que parecia ser uma hérnia de disco ou ciático severo. Vou receitar anti-inflamatórios e relaxantes musculares, mas se não melhorar, teremos que fazer uma ressonância. Saí de lá com a receita na mão, mas sem esperança. Os remédios aliviaram um pouco, mas a dor persistia como um fogo que não se apaga. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu estava acordado, lutando contra a dor e contra o desânimo. Peguei minha Bíblia e comecei a ler os Salmos. Cheguei ao Salmo 34, 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquelas palavras foram como bálsamo. Comecei a orar em voz alta sozinho no meu quarto. Senhor, tu disseste que estás perto dos quebrantados. Eu estou quebrantado, Senhor. Não aguento mais. Se é da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Foi então que senti uma paz estranha invadir meu coração, mesmo com a dor ainda presente. Era como se Deus estivesse dizendo, confia em mim. No dia seguinte, minha mãe recebeu um telefonema da irmã Clara, uma serva de Deus conhecida por sua vida de oração. Ela disse que Deus havia colocado em seu coração que deveria ir até minha casa orar por mim naquela mesma tarde. Quando ela chegou, trouxe consigo 2 irmãs. Elas entraram no meu quarto, onde eu estava deitado, e começaram a orar com uma unção que eu nunca havia sentido antes. A irmã Clara colocou a mão na minha testa e disse, em nome de Jesus, saia dessa dor. Satanás, solta este jovem. Deus está operando a cura agora. Elas oraram por quase 1 hora com lágrimas, com clamores, com uma fé que contagiava. Em certo momento, senti como se uma corrente elétrica percorresse minhas costas. A dor, que antes era constante, começou a diminuir. Não sumiu completamente, mas era como se algo tivesse se movido dentro de mim. Naquela noite consegui dormir um pouco melhor. Quando acordei na sexta-feira, a dor ainda estava lá, mas mais fraca. Fui até a cozinha e contei à minha mãe o que havia sentido. Ela sorriu e disse, Deus está começando a operar, filho. Não desista agora. Durante o dia, a melhora foi gradual. Conseguia ficar sentado por mais tempo, e a pontada aguda havia se transformado em um incômodo surdo. À noite, na reunião de jovens, contei aos irmãos o que estava acontecendo. Eles oraram mais uma vez por mim, e o irmão Paulo, com muita convicção, disse, Irmão Lucas, amanhã você vai acordar curado. Deus já ouviu nossas orações. E foi exatamente isso que aconteceu. No sábado de manhã acordei e, por hábito, esperei a dor vir, mas ela não veio. Fiquei parado por alguns segundos com medo de me mover. Então, lentamente levantei-me. Nada, nem um incômodo. Fiquei em pé, dobrei o corpo para frente, para trás, para os lados. Nada, a dor havia sumido completamente. Comecei a chorar, não de dor, mas de alegria. Corri até o quarto dos meus pais, batendo na porta. Mãe, pai, acordei curado. Deus me curou. Eles se levantaram assustados, mas quando viram meu rosto radiante e me viram me movendo sem nenhuma dificuldade, também começaram a chorar. Meu pai abraçou-me forte e disse, glória a Deus. Eu sabia que ele não nos abandonaria. Na reunião daquele dia, dei o meu testemunho. Contei tudo, desde o início da dor até a cura milagrosa. Muitos irmãos choraram, outros louvaram a Deus em voz alta. O irmão que presidia a reunião leu o Salmo 103, 2, 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aquilo resumia tudo o que eu estava sentindo. Deus não apenas tinha tirado minha dor, mas havia me ensinado a confiar nele de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Nos dias seguintes, fui ao médico novamente para confirmar a cura. Ele ficou surpreso ao ver que todos os sintomas haviam desaparecido sem qualquer tratamento além dos remédios iniciais, que nem sequer havia terminado de tomar. Isso não é comum, ele disse. Deve ter sido algo passageiro. Mas eu sabia a verdade. Não era passageiro. Era um milagre. Um milagre que veio através das orações de muitos, da fé daqueles que não desistiram de clamar, e acima de tudo, da misericórdia de um Deus que ouve e responde. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus usou aquela dor para me aproximar dele. Aprendi que às vezes as provações não são castigos, mas oportunidades para que nossa fé seja provada e fortalecida. Aprendi que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. E acima de tudo, aprendi a ser grato. Não apenas pela cura, mas pela lição, pelo amor dos irmãos, pela presença constante de Deus em cada momento de agonia.
Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas semelhantes. Não desanimem, clamem, persistam. Deus ouve. Ele não apenas ouve, como opera. E quando ele opera, não há doença, não há dor, não há situação que não se curve ao seu poder. A ele seja toda a glória, agora e para sempre. Amém.